Doença de Creutzfeldt-Jakob, diagnóstico, tratamento, terapias experimentais, abordagens integrativas e a hipótese Spike Prion. Isso aqui é uma revisão minha, independente, Dr. José Nasso, sou médico neurocientista. Minha vida inteira foi pesquisar sobre biologia molecular no sistema nervoso central, especialmente em modelos de tumores. Não é toda a minha vida dedicada à neurociência. Então vamos lá, vamos falar sobre a doença da qual eu inclusive já fiz biópsia, que é uma coisa muito séria, as pessoas morriam de medo disso, eu vou explicar por quê. Onde estamos em 2026? Diagnóstico, ferramentas clínicas, imaginológicas e laboratoriais de última geração. Você é assinante do Substack, depois você vai para lá, eu vou acabando a live, um pouco mais tarde, vou subir o vídeo inteiro com os slides para vocês poderem assistir. Ficou muito bonita a apresentação, não é? No Instagram a gente fala, mas a gente não tem como mostrar os slides. E seria muito legal que vocês vissem, porque aí vocês vão ver o que eu vou descrever na ressonância. Tratamentos, abordagens paliativas e terapia e investigação clínica hoje. Quais são as terapias experimentais hoje? E a hipótese Spike Prion. Bases científicas, patologias e mecanismos moleculares. É transmissível doença de Creutzfeldt-Jakob? O que, na verdade, esses caras escreveram e tanto tempo atrás? Eles identificaram uma palavra que é extremamente importante, que chama prion. Os prions, ou prions, o que você quiser dizer, a doença priônica, são proteínas mal conformadas. Elas precisam dobrar, elas têm uma forma biológica ativa após a sua formação de fazer o seu dobramento. Daqui a pouco eu vou falar um negócio para vocês que eu já falei, já apresentei isso em live lá atrás, mas eu preciso recordar um movimento que existe no dobramento, que a gente vai chegar na hora certa para falar da spike. Mas antes disso, essas proteínas são capazes de induzir outras proteínas priônicas normais, que são chamadas de PRPs, a adotarem uma conformação anormal. É como se ela fosse fazendo uma replicação da normalidade dela. Não é? Ela não é contagiosa pelo contato cotidiano. Então você não contrai Creutzfeldt-Jakob por abraço, beijo, convivência, tosse, espirro, compartilhamento de utensílios, contato com a pele intacta ou por cuidar de uma pessoa com a doença. Muito importante. Por quê? Porque Creutzfeldt-Jakob ou doença priônica é a doença causada por um mau dobramento de uma proteína que passa a se comportar como um agente microbiano. Entenderam? E aí desencadear a encefalopatia. Existem, porém, situações específicas em que a exposição priônica já ocorreu. Por exemplo, iatrogênica. É uma história muito famosa de um neurocirurgião famoso que faz parte, inclusive, da descrição da doença, que ele se contaminou na cirurgia e depois veio a falecer da doença. Por instrumentos neurocirúrgicos contaminados, enxerto de dura mater, transplante de córnea e hormônio de crescimento humano obtido de hipófise de cadáveres. Hoje, esses eventos são extremamente raros devido a medidas de controle. Então, existe variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, né, associada à exposição alimentar ao agente da encefalopatia espongiforme bovina, que é uma outra encefalopatia que é chamada de doença da vaca louca, medical disease. Casos raros também foram relacionados à transfusão sanguínea. Existem formas genéticas, mutação no gene PRNP podem ser herdadas, ou seja, hereditária entre pessoas. Cerca de 85% dos casos clínicos de doença de Creutzfeldt-Jakob são esporádicos, ou seja, surgem sem nenhuma transmissão identificável. Mas um ponto importante que eu quero deixar claro para vocês, tá? Muito importante, é que os prions são excepcionalmente resistentes aos métodos convencionais de esterilização.
Razão pela qual procedimentos envolvendo cérebro, medula, em determinados tecidos de pacientes com doença priônica, existem protocolos específicos e no final você tem que incinerar tudo. Se totalmente o material usado é para sempre descartado. Ou seja, ele é descartável. Né? Você não vai ter reaproveitamento. Então a frase mais precisa é: a doença de Creutzfeldt-Jakob não é contagiosa no convívio social, mas doenças priônicas podem, em circunstâncias muito específicas, serem transmissíveis. Então qual é o mecanismo central? Conversão de proteína priônica normal, PRP, na forma patológica infecciosa, PRPSC. Invariavelmente fatal. Progressão fulminante, deterioração em meses, não anos. Por isso, você distingue Creutzfeldt-Jakob de todas as doenças demenciais. Sem tratamento curativo até o presente momento, nenhum fármaco aprovado para interromper ou reverter a doença. O tratamento é paliativo. E a epidemiologia, já falei, mais ou menos um caso por milhão ano, e a forma esporádica responde por até 85% dos casos, ou seja, ninguém sabe de onde veio. E não é doença de vaca louca, tá bom? A confusão é muito comum, as pessoas se confundirem uma doença com a outra, tem nada a ver. Diagnóstico, o quadro clínico, a tríade clássica, os 3 sinais clássicos da doença. É uma demência rapidamente progressiva. Cognitiva em semanas, prejuízo cognitivo em semanas, não em meses. Perda da memória, desorientação, declínio funcional cognitivo acelerado. Mioclonia são contrações musculares abruptas, espontâneas, difusas, corpo todo, frequentemente desencadeado por estímulos sensoriais, porque apareceu um som, uma luz, um toque. E aí vem os abalos mioclônicos intensivos. E ataxia cerebelar, uma marcha instável, dismetria, disartria, então aquela voz também completamente bêbado, reflexo do comprometimento cerebeloso precoce e progressivo na maioria dos subtipos. Sinais adicionais, outras manifestações neurológicas, alterações visuais, cegueira cortical, alucinação, que é a forma de Heidenheim, sinais extrapiramidais, rigidez, bracinesia, parece Parkinson, sinais piramidais, Babinski, hiperreflexia, que não é tão comum no Parkinson. Então, mutismo acinético na fase terminal. O paciente agora já fica num estado vegetativo. E as manifestações neurológicas, agora as manifestações psiquiátricas são muito sérias. Ele tem alterações comportamentais e psiquiátricas precoces, particularmente proeminente na variação da doença de Creutzfeldt-Jakob, podendo preceder os sinais neurológicos clássicos em semanas ou meses. Ansiedade, depressão, alucinação, psicose, alterações de personalidade, parestesias dolorosas. Um adendo aqui. Esses sinais todos acontecem porque o cérebro é acometido de uma forma muito rápida. E os sinais assim clássicos que a gente vai ver é dentro de um sistema chamado sistema extrapiramidal, os núcleos basais, o relé do cérebro, onde tudo se informa, o corpo com o seu encéfalo, o corpo com as suas habilidades cognitivas superiores. Nessa transição, o acometimento é extremamente grave e severo, ok? A velocidade de progressão é o grande discriminador, não é? Alzheimer, você tem um declínio no mini mental state, que é um teste que a gente faz, né, para saber o grau de acometimento de 0 a 30, e a gente vai vendo exatamente o mapeamento desses pacientes ao longo dos anos. No Alzheimer, você tem um declinamento de 3 por ano, e na doença de Creutzfeldt-Jakob são 10 pontos por mês. Então, um adulto funcional que em 3 meses fica acamado e dependente não tem Alzheimer. Lógico que não. A velocidade de progressão é o melhor critério clínico para suspeitar da doença. E o diagnóstico vem com o quê? Com uma ressonância, que tem um aspecto muito característico. É um aspecto de tacos de golfe invertidos nos núcleos basais. Fica aquelas janelas brancas no meio, no corpo caudado e no estriado. Então é um hipersinal, é um padrão que a gente chama em fita cortical, hipersinal em DWI, com restrição à difusão, não é? Em 2 regiões corticais, que são quase sinal patognomônico, aquele sinal que fecha a doença.
Núcleos da base, comprometimento do putame e núcleo, base, e núcleo caudado. E essa história do duplo taco de Hock e o hipersinal de Hock, desculpa, não é de golfe. Hipersinal talâmico bilateral achado característico da doença de Creutzfeldt-Jakob. E ela tem uma performance, a ressonância extremamente alta, 90%, com uma sensibilidade de 90% e uma especificidade de 85%. A ressonância magnética, ela traz algumas armadilhas diagnósticas. Por exemplo, encefalopatia autoimune, principal mímico, é o que mais parece com a doença de Creutzfeldt-Jakob. Pode ter alteração da ressonância, deterioração rápida em mioclonias, mas exige sempre um painel autoimune completo no líquor, porque, como diz, é uma encefalite autoimune, é diferente do Creutzfeldt-Jakob. Encefalopatia hipóxica isquêmica, que a restrição à difusão cortical na ressonância pode simular o padrão em fita, mas existe um contexto clínico, uma parada respiratória, uma tentativa de enforcamento, uma parada do suprimento pelas carótidas e vertebrais do sangue. E aí você tem um desenho todo do núcleo da base quando a gente vê essas encefalopatias. Crise epilética prolongada, um estado de mal, pode causar um hipersinal cortical e subcortical. É claro que o EEG faz parte do tratamento, do diagnóstico dessa doença também, vou falar daqui a pouco. E doença de Wilson, que é a doença de depósito de cobre nos núcleos basais, que podem mimetizar em jovens essa doença. Então, o hipersinal na doença de Creutzfeldt-Jakob é tipicamente assimétrico e não realça com gadolínio. O realce sugere processo inflamatório ou vascular alternativo. Diagnóstico, então, no líquor é o RTQIC no líquor. Então, essa é a revolução diagnóstica da última década. Então, quando eu estudei medicina, quando eu fiz meu R1 de neurologia, quando eu tomei conhecimento dessa doença, não existia esse teste. Primeira coisa chama amplificação in vitro. Isso é uma técnica que você detecta a capacidade das PRPs S6 de converter PRPC, recombinante normal, em agregados amiloides. Não é? Que eu falei, essa proteína priônica SC, ela é patológica. Então ela induz as PRPs, as proteínas piônicas normais, a atuar como uma semente molecular que vai disseminando aquele mal, aquela praga. Segundo, é monitoração em tempo real. Existe um negócio que chama fluorófilo de tilflavina T, que emite um sinal crescente à medida que os agregados vão se formando. E aí você vê se é positivo ou negativo. E uma amostra mínima, você só precisa de 1 ml de líquor por uma punção lombar convencional. E aí você já consegue fazer o seu tratamento. RTQIC, uma performance diagnóstica, uma sensibilidade alta, uma especificidade de quase 100%. O resultado sai em 2 a 5 dias e o volume de líquor é pouco para o exame. Qual é a característica do RTQIC sobre a proteína 1433? É porque ele é hoje o teste de eleição, ele é específico para prion, enquanto que a proteína 1433 é apenas complementar. Tem várias outras patologias que dão ela positiva. Então, hoje, você consegue ter um diagnóstico de certeza sem precisar fazer autópsia. Entendeu? E é positivo ou negativo. Então, o RTQIC negativo não exclui doença de Creutzfeldt-Jakob, porque nas fases muito precoces, não é? E amostras inadequadas pode gerar falsos negativos. Diagnóstico através de eletroencefalograma sempre foi muito famoso, né? Tem surtos bifásicos e trifásicos generalizados com uma periodicidade de meio segundo a 2 segundos. Então, está presente em quase 70% dos casos de pacientes com doença de Creutzfeldt-Jakob, mas você tem falsos positivos com encefalopatia herpética, urêmica, intoxicação pelo lítio. Tal total, proteína tal, que é uma proteína priônica total no líquor.
Existe sim, pode estar presente no Creutzfeldt Jakob, mas pode elevar em qualquer doença neurodegenerativa tipo Alzheimer. S100B NSE, sensibilidade de 80%, não é baixa especificidade. Por quê? Porque elas hoje já foram substituídas pelo RTQI-C. Então, marcadores laboratoriais no líquor, não é? A gente tem na ordem o RTQI-C mais importante, depois proteína 1433, depois tal, depois S100B. Estudo genético do gene PRNP é muito importante. Por que sequenciar sempre isso? Sequenciar em todos os casos, sem exceção. Por quê? Porque 15% dos casos de doença de Creutzfeldt-Jakob são genéticos. Pois é, autossômico dominante. Até 10% dos casos aparentemente esporádicos têm mutação. Por que isso é importante? Porque o risco para os familiares, 50% de herança. E existe o polimorfismo do codão 129. Homozigota, principal fator de risco genético para a doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica. Então, modulo fenótipo é a expressão das mutações patogênicas essencial para tipagem molecular e correlação genótipo-fenótipo. Então, o aconselhamento genético é obrigatório antes e após o sequenciamento. Uma mutação do PRNP significa que cada filho tem 50% de chance de herdar a condição. Então, diagnósticos, aqui eu coloquei quais são as mutações mais comuns no PNRP, já falei. E o diagnóstico, pessoal, é algoritmo clínico integrado. Suspeita clínica, ressonância com DWI, punção lombar para medir a proteína e diagnóstico. Esse algoritmo cobre 95% dos cenários clínicos e a chave é não atrasar. Cada semana que passa sem diagnóstico é uma semana perdida para os ensaios clínicos e planejamento de cuidado com o paciente, quando ele ainda tem capacidade de participar. Diagnóstico. Resumo para o clínico. Tenho muitos clínicos aqui assistindo hoje, graças a Deus, essa live com muita audiência, muito obrigado. Não deixe de escrever de onde que vocês estão assistindo aqui, é sempre importante no final, porque isso tudo vem para mim como métrica, para a gente poder ajudar todo mundo que precisar em relação a essa doença, ok? Vamos lá. Primeiro lugar, ressonância com DWI, urgente. É o exame mais sensível que dá para fazer. Depois, punção lombar, eletro, sequenciamento de PRNP, onde tem, e referenciar para centro de referência. Para o quê? Ensaios clínicos e suporte multidisciplinar. Então, iniciar planejamento de cuidados. Não espera pela certeza absoluta. Isso aí é prioridade máxima. Então, pontos chaves é demência rápida, é Creutzfeldt-Jakob, até que prove o contrário, não é? A imagem, características na ressonância, afastar a encefalite autoimune e o diagnóstico rápido salva para tentar todas as oportunidades que nós temos hoje. A lógica que move a pesquisa. Privar o prion de substrato. Isso aqui é muito legal. Resistência total. Camundongos com GEM, PNRP, são completamente resistentes à infecção priônica. Vocês não sabem disso. Isso aqui é uma prova de conceito. Então, eles não têm o GEM PRNP, ok? Então, qual é a ideia? É de reduzir a PRP após a infecção, retarda os sintomas e prolonga a sobrevida nos modelos. Então, base de todas as terapias. Essa é a lógica para a terapia experimental como ASO, como sRNA, edição epigenética. Então, é como se você tirasse o combustível de um incêndio e não precisa ficar jogando água. Tratamento atual, você tem isso já bem estabelecido para mioclonia, os medicamentos anticonvulsivantes e relaxantes muscular, agitação e alucinação com os neurolépticos e alguns antidepressivos, dor e espasticidade, você tem baclofen, opioides, analgésicos, disfagia, tratar isso com um profissional da área e suporte geral, equipe multidisciplinar. Nenhuma dessas vai tratar diretamente a doença, mas sim os seus sintomas. Então, a grande esperança é o ION 717.
Essa é a grande esperança. É o oligonucleotídeo antissense. O que é isso? É o ASO. Esse é o ensaio mais avançado do mundo para Creutzfeldt-Jakob. Mecanismo de ação. O ASO, administrado via intratecal, tem que fazer uma punção lombar, liga-se ao mRNA do gene PRNP e promove a sua degradação. Menos PRP produzida no cérebro, menos a doença. Então esse ensaio está aqui em fase 1 para 2A, já estão indo para o 3 e 20 pacientes sem placebo. Centroativos, Cleveland, Tóquio e Yamaguchi no Japão. Cleveland nos Estados Unidos, Tóquio e Yamaguchi no Japão. 142 semanas, conclusão primária em fevereiro de 2027. Estamos ansiosos para ver. A extensão Open Label foi ampliada para 142 semanas. O ION 717, o que a gente sabe que a gente não sabe? O que já foi declarado publicamente, cientificamente? Perfil de segurança e tolerabilidade encorajador. Ok. Está reduzindo o PRP no líquor, engajando a biologia-alvo. A ideia sendo confirmada em prática. O programa não foi cancelado, isso é um sinal positivo de continuidade, ou sabe lá o que é. E o que ainda não foi demonstrado ainda cientificamente? Benefício funcional, cognitivo ou motor em pacientes. Então, isso é muito sério. Aumento estatisticamente significativo de sobrevida. Também ainda não. Eficácia clínica comprovada. Também não. Magnitude de redução de PRP considerada terapêutica. Então, a interpretação científica dos pesquisadores é que não foi um desastre. O programa não foi cancelado, mas não foi um home run, como diz os Estados Unidos, né? Ele não avançou direto para a fase 3. Então, o regime sugere a necessidade de dose mais elevada. 2027 será o ano da verdade nessa terapia. Outras terapias além do íon é o efavirenz, que é um retroviral, que reduz a CYP4-6A1, não é? Mas o problema dele é hepatotóxico e neurotóxico. PRN anticorpo, um anticorpo anti-PRP-C, que bloqueia a conversão. 6 pacientes continuaram a deteriorar clinicamente, mesmo com o uso do anticorpo. Ou seja, o anticorpo não é definitivamente o caminho. siRNA, silenciamento por RNA de interferência do PRNP, está numa fase pré-clínica, início de fase 1, potencial para a via intratecal periódica. Então, deve ser unido ao íon 717. Mas quais são os cemitérios das terapias anti-prion? O que já foi testado e falhou? Ou seja, lições cruciais. Quinacrina, doxiciclina, pentozan, fluoxetina. Atividade anti-prion in vitro é diferente de eficácia clínica. Barreira hematocefálica e velocidade brutal da doença são obstáculos importantes que derrubaram todas as terapias até hoje. Então vamos lá. Estratégias pré-clínicas promissoras da bancada do laboratório para o futuro. O que vem por aí? Primeiro, o CHARM, C-H-A-R-M, que é o silenciamento epigenético via WAV, AAV, silencia o gene por modificação epigenética sem editar o DNA. Reduziu o PRP em cérebros de animais. Elegante, mas a segurança do vetor viral ainda está em avaliação. 2. Modulação de splicing. Pequenas moléculas que induzem degradação do mRNA do PRNP. Potencial revolucionário, terapia oral sem necessidade de infusão intratecal. Ainda está numa fase pré-clínica em investigação. 3 é o Anley 138B, inibidor de oligômeros, não é? Inibe formação de oligômeros priônicos, que são essas uniões todas. Prolongou sobrevida em modelos animais, mas ainda está em investigação. E 4 anti-inflamatórios NF-κB, NLRP3, que reduzem neuroinflamação, perda neuronal, alterações espongiformes em camundongos. Apontam para a neuroinflamação como alvo terapêutico adjacente. Então vamos lá, possibilidades integrativas. A primeira delas é o canabidiol. Por quê? Porque o canabidiol em modelos animais, ele inibiu o acúmulo de PRPs em células infectadas, reduziu o PRP cerebral em camundongos infectados, aumentou a sobrevida dos animais, protegeu o neurônio contra a toxicidade priônica direta, inibiu migração de micróglia,
que na verdade é a modulação anti-inflamatória. Por que ele é relevante? Porque já é aprovado para uso em humanos, perfil de segurança é bem caracterizado em adultos e crianças, atravessa bem a barreira hematoencefálica, não é psicoativo e não é THC, tá, pessoal? É o CBD, o canabidiol. Plausibilidade mecanística real para a neuroproteção. Claro, sem comprovação em doença de Creutzfeldt-Jakob, qualquer uso é off-label, ok? E deve ser discutido com o neurologista. Outras coisas que são importantes da prática integrativa, nutrição em polifenóis, o que a dieta pode oferecer, não é? Em primeiro lugar, as antocianinas, que tem muito no mirtilo, uva, açaí, não é? Que elas fazem o que? Elas desagregam as fibrilas do PRP pré-existente em vidro e inibe a formação de novo. E tem uma força muito grande antioxidante interna. Flavonoides, que é a quercetina e seus derivados, que tem frutas, chás e vegetais, bloqueiam a conversão anormal de PRP in vitro, com líquor de pacientes reais, antioxidante e anti-inflamatório. Curcumina, pela modulação antioxidante e anti-inflamatória. Suporte nutricional prático na doença de Creutzfeldt-Jakob. Dieta e suplementação. Que dieta? Dieta mediterrânea, rica em polifenóis. Acabei de falar deles. Vitamina B6, B9, B12 modulam a homocisteína, outro padrão importante. Vitamina D, zinco e cobre, suporte antioxidante cerebral. Ômega 3, DHA e EPA, anti-inflamatório cerebral. E evitar, claro, alimentos processados, gorduras ruins e açúcares refinados. Uma perspectiva, lógico, nenhuma dessas intervenções substitui a terapia modificadora da doença, mas são intervenções de risco praticamente zero, amplamente disponível e com a plausibilidade mecanística real. Ou seja, tem sentido o que você está fazendo, tem comprovação no laboratório que você está fazendo e o risco é baixo. Então, em cuidados paliativos, onde cada dia com qualidade de vida importa, essas abordagens representam um complemento racional e humano ao tratamento convencional. Possibilidades integrativas, metais e estresse oxidativo. Homeostasia de metais. Um alvo subestimado em neurodegeneração priônica. O problema dos metais na doença de Creutzfeldt-Jakob. Cérebro com prion, estresse oxidativo maciço, mais desregulação de cobre, zinco e manganês. O manganês pode substituir o cobre no PRP e estabilizar conformações patológicas, acelerando a neurodegeneração. Então, nada melhor do que fazer o quê? Usar quelantes, ok? Uma quelação inespecífica também pode causar problemas. Então, tem que tomar cuidado e saber exatamente o que está se usando. Estrutura integrativa proposta, uma hierarquia de intervenções. Né? Nível, base. Intervenção, cuidados paliativos e nutrição otimizada. Nível de evidência, consenso clínico internacional. Risco mínimo. Nutracêutico, dieta mediterrânea rica em polifenóis e vitaminas. Nível de evidência, pré-clínica robusta. Risco mínimo. Complementar, canabidiol oral. Nível de evidência, pré-clínica robusta, mais segurança humana. Risco baixo. Experimental, ensaios clínicos Ion 717, siRNA, efavirenz, em investigação clínica ativa, risco moderado. E especulativo, terapia genética, pré-clínica apenas, não traduzido, risco alto. Princípios de abordagem integrativa. Não abandonar o padrão, claro, lógico. As intervenções complementares somam e não substituem. A janela é estreita, então não pode se atrasar a busca por ensaios clínicos, né? A janela terapêutica, ela fecha muito rápida. Risco mínimo e plausibilidade reais, intervenções complementares têm baixíssimo risco, integrativos, baseiam-se em mecanismos biológicos plausíveis e documentados. E, claro, sempre transparência e documentação total com a família, documentar as intervenções, doses e respostas, porque a ciência avança com casos documentados. Passos práticos diante do diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob. Primeiro, confirmação diagnóstica rápida. Eu já falei várias vezes aqui. 2. Contato imediato com o centro de pesquisa. Verificar elegibilidade para o PR Profile.
o PRISM e outros ensaios ativos. E, claro, infelizmente, são fora do Brasil. 3. Cuidados paliativos precoces. Iniciar planejamento antecipado de cuidados enquanto o paciente pode participar das decisões. Não espere a fase terminal. E 4. Rede de apoio especializado. A Creutzfeldt Jakob Foundation, grupo de familiares, suporte psicológico para cuidadores, não iniciar terapias experimentais por conta própria. Agora vamos para a fase final aqui. A hipótese Spike-Prion. Bases bioquímicas para isso. Primeiro, domínios da Prion like na Spike. O que significa isso? São domínios que lembram a Spike, com características priônicas. Quem escreveu isso foi Tetz e Testes. Eu apresentei isso várias vezes publicamente em 2022. A proteína Spike contém domínios prion-like, ou seja, tipo priônico. Regiões com composição de aminoácidos compatíveis com comportamento priônico. Isso é um fato estabelecido na literatura. Isso não é uma invenção. Formação de fibrilas amiloides. Nystrom e Hammerstrom, em 2022, provaram que fragmentos da spike formam fibrilas amiloides in vitro, especialmente após clivagem por elastase dos neutrófilos, enzima presente em todos os processos inflamatórios sistêmicos. Terceiro, cross-seeding com alfa-sinucleína. Alfa-sinucleína, pessoal, é a proteína do Parkinson. A spike interage com a alfa-sinucleína, que também é uma proteína priônica, e acelera sua agregação patológica. Mecanismos de cross-seeding com implicações para Parkinson e demências pós-CV-C19. Casos documentados, Montagnier e Xiaomin, 26 casos de Creutzfeldt-Jakob pós-VAC, com início de sintomas em 11 dias após a injeção. Série clínica publicada e revisada. O que ainda não foi demonstrado? Existe uma outra coisa também, que como a plataforma da Moderna e da Pfizer, elas têm você recebe um mRNA sintético. Quando ele se ajusta para fazer a leitura e aí produzir a proteína spike, muitas vezes essa leitura ela se dá de forma não o que a gente chama em inglês de assembling, que é o acoplamento. Muitas vezes ele fica deslocado para um lado. Eu expliquei uma vez detalhadamente isso em live para vocês. Como é que essa falsa leitura, essa leitura errática, ela se transforma numa proteína dobrada, entendeu? E essas repercussões pode ser plausível que possa ser priônica, mas a causa da Creutzfeldt-Jakob precisa ser documentada. Então, transmissão em modelos animais. Então, ele diz assim, ó, o que nós temos de ciência, tá, gente? Conversão direta de PRPC para PRSC, ou seja, a doença de Creutzfeldt-Jakob, não há demonstração experimental de que a spike converta diretamente a proteína normal em patológica. Porque os ensaios não foram realizados em escala. Segundo, transmissão em modelos animais. Não foi documentada a transmissão de Creutzfeldt-Jakob induzida por spike em modelos de animais. Então, isso seria importante para estabelecer a causalidade. Mas existe um aumento epidemiológico claro, né? Que aconteceu. Inclusive, a gente viu o trabalho com os 26 casos coletados e publicados pelo professor Luc Montagnier. Então, a ausência de demonstração é diferente de demonstração de ausência, tá? Porque não tem número suficiente, porque é uma doença que não é comum. Então, os ensaios de RT, QIC, PMCA para Spike PRP simplesmente não foram feitos em escala suficiente. Então, a epidemiologia de uma doença rara exige décadas de segmento. Por isso que é mais difícil. Mas vamos aqui agora ver o que os patologistas estão achando. E isso interessa. Vocês vão entender por quê. Dr. Cole, patologia da spike em tecidos humanos. O que os patologistas estão vendo no microscópio? Spike deposita-se no cérebro. Autópsias de Burkhardt, na Alemanha, dizendo assim, spike documentada em vasos cerebrais de pequeno calibre e tecido cerebral, onde
acontece essa doença. Com coloração positiva, marcador amiloide, vermelho Congo. Então a spike não permanece, como diziam antes, no músculo, no braço. Supressão imune, spike não é o supressão imune inata. Regulação baixa de TLR 3, 4, 7, 8, que eu já falei isso 200 mil vezes, tem lá nos meus cursos, tinha nos meus cursos, né? Reativação de vírus latentes documentado em análise de expressão genética pós-VAC. E danos, é o que eles estão achando no laboratório, tá bom? Em autópsia, em vida real. Dano celular sistêmico, dano mitocondrial, disfunção endotelial, alteração nos mecanismos de reparação, é aqui. Alteração nos mecanismos de reparação do DNA documentados em tecidos de autópsia, coração, fígado e cérebro. E aí começam a aparecer esses gappings da leitura, como eu falei para vocês. E aí aparecem as proteínas priônicas. Por que os achados de Dr. Cole importam para a doença de Creutzfeldt? É um sinal de alarme anatomopatológico. Spike no tecido cerebral, mais coloração amiloide positiva. Então, esse achado anatomopatológico, ele exige investigação urgente e independente. Não descarte de mídia. Existe um dano vascular, mas uma neuroinflamação crônica é um ambiente propício à neurodegeneração acelerada. A questão de credibilidade científica. Dr. Cole foi alvo de inúmeras checagens de agência quando ele apresentou a lâmina. O que ele faz todo dia é olhar as lâminas e dar seus diagnósticos e fazer suas colorações. Ele não deu... Ele mostrou a patologia, a especialidade patologia, né, anatomia patológica, ela é uma observação direta. Ela não é modelação computacional ou opinião editorial. Descartar lâminas de autópsia com fact-checks de jornalistas não é ciência. Os achados precisam ser refutados com dados, não com argumentos de autoridade ou credenciais institucionais. Outro cara também importante nessa história chama o professor Rolf Marszalek, falando sobre o splicing aberrante. Então, quando a VAC produz o que não era suposto produzir, e esse homem fenomenal é da Universidade de Goethe, em Frankfurt, publicou isso em 2022. Olha só o que ele descobriu. Vacinas de vetor adenoviral, no caso AstraZeneca e Johnson, o gene da spike é transcrito dentro do núcleo celular. No núcleo, ocorre o splicing aberrante que remove o domínio transmembranal da spike, transmembrana da spike. A consequência, resultado, spike solúvel e secretada na circulação sistêmica, não ancorada à membrana como era esperado. Então, o códon de optimization, né, que é a otimização do códon, que são os códigos de leitura da proteína, utilizada para aumentar a expressão, aumenta o splicing aberrante. Então, agora nós temos aqui, o que acontece? Eles entraram em contato com as produtoras dessas com vetor viral, que interagem diretamente com o DNA, é diferente da Pfizer e da Moderna. E ele diz assim, vocês podem reformular isso com genes splice safe. A Johnson já nem produz mais e a AstraZeneca não se manifestou mais também. Então, o ranking do problema por VAC. AstraZeneca, maior abundância de splicing aberrante documentada. Spike solução solúvel em maior quantidade na circulação. AD26 CoV-S, Johnson Johnson. Parcialmente modificada, splicing aberrante em menor escala. Disse que iria consertar esse problema, mas nunca produziu mais nada. E a Moderna e a a Moderna e a Pfizer, eles não têm splice aberrante, porque o mecanismo é outro. O mRNA não entra, teoricamente, né? Não há risco do splice aberrante por esse mecanismo. Ok. Se a própria J&J entrou em contato com o Marshak para corrigir o problema, é porque o problema é real.
A questão pendente é que danos já foram causados por isso e não foram corrigidos e que circularam em larga escala. Dr. Roger Hodgkinson, o grande patologista da Universidade de Alberta, no Canadá, esse homem pagou um preço muito grande, porque ele afirmou as coisas publicamente do que ele estava vendo. Então, Hodgkins manteve suas posições e mantém até hoje o esclarecimento, dizendo os riscos. Todos os outros patologistas independentes em 3 países diferentes documentaram danos histopatológicos consistentes. E a resposta institucional em todos os casos foi atacar a credibilidade dele e não refutar os achados com dados. O problema epistêmico central: a ciência avança pela refutação de hipóteses com dados, não pela sanção disciplinar de quem as formula. O silenciamento de patologistas não é proteção de saúde pública, é gestão de narrativa. Então aqui temos 4 investigadores, Montagnier, Cole, Marszalek e Hodgkinson, não é? Que apresentam o que eles estavam vendo. Isso aqui é totalmente dados clínicos. Tudo isso aqui foi feito dentro de um ambiente clínico. E tem aqui exatamente o que foi feito, série de casos publicados, autópsias, e autópsias, e autópsias, e lâminas, e lâminas. Então, em primeiro lugar, o que isso quer dizer depois, doutor Nácio? Você já falou tanta coisa complicada aqui, eu vou explicar um pouquinho aqui. Primeira coisa, splice aberrante produz spike solúvel. Solúvel, sai, viaja. Então, vacinas adenovirais geram spike solúvel por splicing aberrante nuclear. Quem comprovou isso foi o Marszalek. Então, é spike que circula livremente pelo organismo. 2. Spike deposita no cérebro. Spike solúvel deposita-se em vasos cerebrais e tecido cerebral com coloração para vermelho Congo positivo. Cole e Burkhardt. Documento patológico direto. Não mente. 3. Spike tem propriedades amiloidogênicas. Produz domínios prion-like, formação de fibrilas amiloides, documentados por Tetz e Nistro e Armstrong, que é um mecanismo bioquímico plausível. E 4, casos de Creutzfeldt-Jakob com proximidade temporal, que são os casos acompanhados pela equipe do professor Montagnier. Sinal de tempo, isso foi exatamente temporal, foram poucos dias depois, e a manifestação da doença. Então, sinal clínico que exige investigação como causa formal. Então, há bases bioquímicas, anatopatológicas, mecanísticas e clínicas suficientes para afirmar que a hipótese de dano neurológico pela spike é substancial e merece urgente e independente investigação. A recusa institucional não é ciência, é gestão de narrativa. Então, conclusão: um otimismo cauteloso e uma exigência de honestidade. Convergência tecnológica, ASO, siRNA, edição epigenética e modulação de splicing convertem para o mesmo alvo, reduzir as PRPs, as proteínas priônicas. A tecnologia nunca foi tão avançada. E a aceleração dos ensaios, comunidade científica engajada, centros globais ativos, comunidade de pacientes mobilizados. O Ion 717 representa o pipeline mais avançado da história de Creutzfeldt-Jakob. E as abordagens complementares, canabidiol, nutrição rica em polifenóis, anti-inflamatórios, oferecem naturais intervenções de baixo risco com plausibilidade mecanística real, enquanto os ensaios estão avançando. Então, uma exigência para a ciência e para as instituições. A hipótese Spike Prime merece investigação urgente. A negação institucional não é proteção e obstrução do avanço científico. As hipóteses plausíveis, com bases bioquímicas documentadas, merecem ensaios controlados, não silenciamento. As famílias merecem honestidade completa. As famílias de doentes com Creutzfeldt-Jakob merecem que todas as hipóteses plausíveis sejam investigadas, incluindo aquelas que são desconfortáveis para interesses regulatórios de industriais. 2027 será o ano definidor, o ensaio do Prion Profile do Ion 717, que trará resultados primários em fevereiro de 2027,
será o maior avanço, positivo ou negativo, na história do tratamento da Creutzfeldt-Jakob. A ciência real exige que as hipóteses desconfortáveis sejam investigadas com o mesmo rigor que as convenientes. Esse é o princípio que distingue a ciência da ideologia. Meus queridos alunos, eu tenho certeza que vocês estão igual esse slide último aqui, com as mãos todas levantadas, não é? E tem muitos termos que vocês precisam. Então, lá no Substack, os slides vão estar inteiros. No final tem um glossário. Né? Um glossário é uma lista de palavras usadas durante a live que vocês podem não entender, não saber nem o que está falando. Às vezes vocês entraram um pouco atrasados, aí vocês vão lá e vão checar. Todas as referências estão aí. Um artigo profundo, bem detalhado. Eu subi hoje no meu Substack para os assinantes e, claro, está disponível para todos aqueles que forem ser assinantes do Substack, é onde a gente tem tudo isso bem documentado. Tá, ok? Centros de referência de recursos profissionais, a National Prion Disease Pathology Surveillance Center, que é na Case Western Reserve University, em Cleveland, Ohio, Estados Unidos. No Japão é Tóquio e Yamaguchi, dois centros ativos no ensaio PR Profile. O Japão possui um dos registros epidemiológicos mais rigorosos de Creutzfeldt-Jakob do mundo. E a Universidade National Creutzfeldt-Jakob Research and Surveillance Unit, em Edinburgh, na Escócia. E a Creutzfeldt-Jakob Foundation, que engloba isso tudo de uma forma geral. Então, pessoal, temos aqui conclusão primária do PR Profile, vai ser em fevereiro de 2027, o ano da verdade, como a gente chama. Então, a mensagem final para os profissionais de saúde que estão aqui na live até essa hora. Para o clínico na linha de frente, suspeite cedo, investigue rapidamente. Creutzfeldt-Jakob é sempre um diagnóstico urgente. Não porque seja tratável hoje, mas porque cada dia de atraso fecha janelas que não se reabrem. Para o investigador, a hipótese Spike Prime tem base suficiente para merecer ensaios formais. A ausência de investigação não é prova de ausência de problema, é ausência de coragem institucional. Então, para todos os ouvintes aqui, as famílias que enfrentam Creutzfeldt-Jakob não têm tempo para debates políticos sobre ciência. Merece o melhor que a medicina pode oferecer, incluindo honestidade completa sobre o que sabemos e o que ainda não sabemos. E vamos esperar. A comunidade científica, as famílias e os pacientes aguardam o ensaio PR Profile de ION 717. Perguntas frequentes. Posso solicitar RTQUIC no meu hospital? O RTQUIC é realizado em laboratórios de referência especializados. Para os meus queridos que moram em Portugal, contacte o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. No Brasil, referenciar para centros universitários com neurogenética. O paciente com doença de Creutzfeldt-Jakob pode ser transplantado de órgão? Não. A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma contraindicação absoluta à doação de órgãos, córneas e tecidos, por risco de transmissão iatrogênica, ou seja, causado pelo médico, mesmo após inativação de rotina, porque, eu já falei lá no início da live, a proteína priônica, ela não é eliminada pelos meios normais de esterilização. Qual é a diferença entre doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica e variante? A variante doença de Creutzfeldt-Jakob afeta adultos jovens, tem sinais psiquiátricos proeminentes, duplo taco de Hawking na ressonância, está ligada à exposição ao prion bovino. E a doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica ocorre em adultos de meia idade e idosos sem exposição identificada. Então, uma variante, que é a vaca louca, é uma coisa, e a outra é a doença de Creutzfeldt-Jakob. Devo comunicar os casos ao Ministério da Saúde? Sim. A doença de Creutzfeldt-Jakob é doença de notificação compulsória no Brasil. A vigilância epidemiológica é fundamental para monitorar tendências de incidência, incluindo eventuais variações pós-C19 e pós-VAC. Pessoal, essa revisão
Quero agradecer a todos vocês. Essa revisão foi preparada com independência científica e compromisso com a verdade, como sempre eu faço aqui, incluindo as verdades inconvenientes. A melhor homenagem que podemos fazer aos doentes com Creutzfeldt-Jakob é não desistir de os compreender, diagnosticar precocemente e rezar para que um dia nós possamos definitivamente tratá-los. Se você gostou dessa live, compartilhe. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram para os inscritos no meu Instagram, José Anassi. Isso te custa um cafezinho por mês. Ali dentro tem um santuário de lives gravadas, fechadas, para que todos possam ter acesso. E a assinatura, a inscrição é super módica. E para você que é assinante do Substack, se você ainda não é, assina o Substack. O Substack tem a live inteira, a Masterclass inteira, com os slides. E eu vou subir assim que eu terminar aqui com vocês. Eu já vou preparar o vídeo, fazer os cortes direitinho e colocar lá à disposição de todos que têm interesse em medicina, têm interesse em entender melhor, não é? O que aconteceu aí nesses últimos anos, o que aconteceu com o próprio Lito, e a partir daí uma reflexão nacional, né, até um pouco internacional, porque diante de muita impotência da medicina, isso sempre causa uma comoção geral. Independente do que causa, da onde vem, isso para mim não. O importante é o daqui para frente, na gente que sempre está trazendo a ciência. E mais importante é apresentar para vocês aonde está a esperança, onde está alojada a esperança. Não é? Porque é uma doença que vem há muitos anos. E caso vocês não saibam, eu publiquei na década de 90 um artigo sobre biópsia estereotáxica em doenças cerebrais. E 2 casos naquela época eram de Creutzfeldt-Jakob, que a gente pôde fazer, o professor Francisco Duarte, o diagnóstico. E, claro, é o diagnóstico de uma doença extremamente grave, não é? E a gente sabe a evolução. Mas como a gente já vem trabalhando, a gente já vem estudando, a gente vem de todas as formas que a gente pode ter do conhecimento, auxiliar as pessoas ao redor do mundo e anunciar e alertar para os cuidados que todos devemos ter, ok? Deus abençoe vocês, muito obrigado, muito obrigado. Já falei aqui em live, né, muitas como é que chama? Muitas especulações. Eu acho que isso não ajuda em nada. O que ajuda é a gente caminhar firme, com a cabeça erguida, porque foi assim que a gente veio fazendo nos últimos anos, mesmo diante de tantas e tantas e tantas e tantas, não é? Tantas e tantas e tantas difamações, mas isso não levou ninguém a lugar nenhum. E eu tenho que dizer para vocês que sempre eu vim trazendo para vocês qual era o artigo. Quando eu falei do COA, agora eu falei dos TLRs, eu expliquei que no dia que saiu esse artigo, no dia que saiu toda essa demonstração, eu trouxe para uma live especial. Eu me lembro que era uma segunda-feira, eu estava em trabalho à distância, eu estava em trabalho em outro lugar, eu arrumei lá uma luzinha para iluminar melhor, para fazer uma live com vocês e explicar isso. E eu tenho certeza que todo mundo que me segue há muito tempo não está surpreso com tudo aquilo que a gente falou aqui hoje. Já é um trabalho que eu venho fazendo durante muito tempo. Ok, pessoal? Deus abençoe vocês. Muitíssimo obrigado. Nossa live já estourou o horário aqui, porque não tinha outro jeito. É um assunto que a gente realmente precisa trazer para todos vocês, que tenham esperança, tenham confiança. Deus está sempre no nosso caminho, dando uma luz, para que a gente possa trilhar o caminho certo e usando de forma correta as tecnologias de pesquisa e tecnologias de desenvolvimento, a gente chega onde tem que chegar. E claro, cada vez mais também a medicina integrativa cresce, não é? Dentro de demonstrações científicas de como que isso funciona, porque funciona, não é? As plausibilidades, e você vê isso nos artigos.
Você vê isso na sustentação clínica, não é? Não é porque é de uma medicina que vem de uma formulação natural que seja inócua, que seja, não, isso é só um paliativo bobinho, isso não vai dar em nada. E na realidade não é nada disso. Vocês viram aqui, eu comprovei, mostrei, e lá no artigo no Substack ele está detalhado, tudo detalhado, as referências bibliográficas, para que vocês possam ter bastante racionalidade, mais do que isso, que vocês possam ter conhecimento, e conhecimento sustentável, e argumentos suficientes para levar isso tudo à frente, ok? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela companhia até aqui, principalmente por tantos meus queridos no Brasil e no mundo. Gente, tem gente aqui acordado, já é de madrugada onde eles estão assistindo essa live. Eu quero te agradecer demais mesmo, não é? E claro, alguém aqui falando do Gert, um grande amigo que eu tenho na Bélgica, absurdo. Tudo que ele falou, aconteceu tudo, porque ele era o cara, o braço direito do Gates, né? Então ele sabe tudo sobre isso. E infelizmente, Deus foi nos unindo no mundo todo. E hoje a gente é parte do Doctors for World, a gente é parte do World Council for Health, e tantas instituições por aí no mundo para lutar pela verdade, ok? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Amanhã vai ter live. Vamos falar um pouquinho sobre neurociência. Tem um assunto que eu guardei para vocês para amanhã. Isso aqui é neurociência, mas uma neurociência muito legal, que vocês vão amar. E na sexta-feira eu vou fazer uma live especial sobre fenbendazol. Eu falei, a primeira foi sobre ivermectina, a segunda foi sobre fenbendazol, agora eu vou falar sobre fenbendazol, o que a ciência fala em agosto de 2026. Eu vou trazer para vocês. Fique com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.